bem-vindo ao canal Rede de Saberes, sou a Pro Camila. Trago para vocês, turma do 5º ano, os conteúdos propriedade das operações e resolução de situações problema. Vamos lá? Começando por propriedade das operações. Quando percebemos algumas regularidades nas operações, podemos fazer cálculo de forma mais fácil. Essas regularidades elas decorrem das propriedades, características que podem ser encontradas nas operações de adição e multiplicação. Conheça alguma dessas propriedades. Vamos começar por essa propriedade comutativa. Essa propriedade ela é muito importante para duas operações que vocês colocam em prática aí no dia a dia. A adição e a multiplicação. Ela facilita a sua vida quando você quer realizar cálculos que vocês percebem que tem um valor maior. Por exemplo, na adição, você está brincando com seus colegas, aí você começa a dizer 4 mais 6, 10. Aí o colega diz para você, sim, quanto é 6 mais 4? Ah, eu não sei, o número já é maior. Não, gente, inverte as parcelas. 6 mais 4 também é 10. Quer ver como acontece também na multiplicação, a propriedade comutativa? É comum alguns falarem assim, eu gosto quando eu estou aprendendo a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Mas quando chega no 6 eu acho difícil, o número é grande. Nossa, e a do 7? Não fica apavorado quando eu chego na do 8, a do 9. Não é para você pensar isso. Quando você colocar em prática a propriedade comutativa, você não vai pensar mais nisso. Por exemplo, 2 vezes 9, 18. Vamos inverter os fatores? 9 vezes 2 também é 18. Eu não preciso ficar pensando numa resposta que talvez seja tão distante ou um número tão grande, sendo que 2 vezes 9, porque o 2 é menor e o 9 é maior, você conseguiu fazer de forma mais rápida e percebeu que é 18. Agora, se você inverter os fatores, trazer o 9 para o início e depois multiplicar com 2, não vai se apavorar porque o 9 é maior. A resposta de imediato é 18. Na sua mente vai ficar logo gravado. Por quê? Por conta da propriedade comutativa. É essa propriedade que lhe dá essa situação, para que você possa colocar essa regularidade dentro da adição e dentro da multiplicação. Então, não esqueça, uma adição de 13 mais 56, vamos inverter essas parcelas? 56 mais 13. Vai ser o mesmo resultado da adição de 13 mais 56. Então, a ordem das parcelas, se você vai mudar, não se preocupe, o resultado não fica inalterado. Vai acontecer com a multiplicação, como eu disse na minha fala anterior? Sim, qualquer multiplicação. 3 vezes 9, eu sei que é 27. E 9 vezes 3, eu também já sei que é 27. Por quê? Eu já tenho em mente a propriedade comutativa. Eu só vou inverter os fatores e logo eu tenho o mesmo resultado. Então, é uma propriedade muito importante, vocês não esqueçam dela. Coloque sempre em prática na adição e na multiplicação. A segunda propriedade é a propriedade associativa. O próprio nome já diz, vamos associar algumas parcelas, no caso se for adição, ou fatores, na multiplicação. E vamos chegar ao mesmo resultado. Percebam, segundo a propriedade associativa, a ordem das operações efetuada não altera o resultado. Então, percebam aqui, na adição, 4 mais, vou resolver o que está dentro do parênteses. 8 somado com a outra parcela que é 6. 8 mais 6, 14. 14 mais 4 dá 18. Verifiquem agora nessa outra parte em que as parcelas aqui, estão associadas de forma diferente. 4 mais 8, 12, 12 mais 6, 18. Mesmo resultado, tá? Quem é que oferece isso para você? A propriedade associativa. Ao associar algumas parcelas de uma soma, seu total, ele fica inalterado. Olha, na multiplicação, 4 vezes 8 vezes 6, sabemos que é 48. E agora na outra parte, 4 vezes 8, 32. E 32 vezes 6, vamos verificar esse resultado? Percebam que 4 vezes, quem está entre parênteses, 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. 48 vezes 4, 8 vezes 4, 32. Com 3 dezenas, 4 vezes 4, 16, com mais 3, 19. Resultado deu 192. Vamos analisar a segunda situação? Eu tenho entre parênteses 4 vezes 8. Quanto é 4 vezes 8? 32. 32 vezes 6. Será que vai ser o mesmo resultado? Será que na propriedade associativa, quando você associa os fatores de forma diferente, o resultado fica inalterado? Não, 6 vezes 2, 12. 3 vezes 6, 18. Com mais 1, 19. Então, a propriedade associativa, o que é que nós vimos nesses dois cálculos? Os dois apresentam o mesmo resultado. Então, se eu modificar, se eu alterar no caso,
dentro do parênteses, alguns fatores, eu estou mudando, ó, como eu mudei aqui, ó, 8 vezes 6, e lá na segunda parte eu já coloquei 4 vezes 8, não vai alterar o meu resultado. A mesma situação é para adição. Eu mudei as parcelas, e o que aconteceu? Ó, 4 mais 14, 18. E na outra situação, 4 mais 8, 12, 12 mais 6, 18. Então, a propriedade associativa, ele assegura isso, tá? Por mais que você venha mudar a posição das parcelas ou dos fatores, você não vai ter um resultado alterado, ok? Mais uma propriedade, a propriedade distributiva. Essa propriedade, ela trabalha com multiplicação, adição ou subtração. Olha o caso aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação fora do parêntese e dentro do parêntese eu tenho 4 mais 2. Isso significa que o número que está aqui fora, ele vai multiplicar justamente os dois números que estão dentro do parêntese. 5 vezes 4 mais 5 vezes 2. 5 vezes 4, 20, mais 5 vezes 2, 10. 20 mais 10, 30. Olha a outra situação aqui abaixo. Ó. Quem está fora do parêntese? O 2. 2 vezes 3, depois será 2 vezes 4. 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 4, 8. 6 mais 8, 14. O que eu tenho aqui, ó, no início, diferente, ó. O parêntese está no final. Aqui nessa situação, os parênteses estão bem no início da operação. Vai modificar alguma coisa? Não. Observe quem está fora do parênteses. O 4, então multiplique ele com os que estão dentro do parênteses. 4 vezes 2, em seguida mais 4 vezes 3. Aqui, ó, uma subtração, como eu falei para você. Propriedade distributiva, você vai colocar em prática a multiplicação como adição ou a multiplicação como a subtração. 2 vezes 4... menos, ó pessoal, perceba que agora eu tenho uma subtração, menos 2 vezes 3, certo? Então, na propriedade distributiva da multiplicação, em relação à adição ou à subtração, a multiplicação de um número por uma soma ou por uma diferença é igual à soma ou à diferença dos produtos desse número, por cada um dos termos. Mais uma propriedade do elemento neutro. Essa propriedade ela é muito simples de vocês identificarem. Na adição, quando você realiza qualquer soma de uma parcela com o número 0, o resultado será o próprio número, ou seja, a própria parcela diferente do 0 que você colocou. 4 mais 0, 4. 1001 mais 0, 1001. 3.500 mais 0, 3.500. Ou seja, o elemento neutro de uma operação, né, no caso da adição, ele é o 0, no caso. Quando for para multiplicação, você vai pensar o número 1. Quem é o elemento neutro da multiplicação? O número 1, porque o número 1, quando você multiplicar ele com qualquer outro fator, o resultado também será o próprio número, ok? E aqui, pessoal, um resumo das propriedades que se aplicam na multiplicação. Propriedade comutativa, tá? No início eu falei para vocês, 2 vezes 5, 10. Então se eu mudar a posição desses fatores, 5 vezes 2 também é 10. Propriedade do elemento neutro é qualquer multiplicação feita com o algarismo 1, sendo que o resultado é ele próprio. Propriedade distributiva, nós colocamos sim também a prática da multiplicação, lembra? Olha, eu tenho 5 aqui, por exemplo, ele está fora do parênteses e ele vai multiplicar todos aqueles que estão dentro do parênteses. Propriedade do elemento nulo, né? Ela está dizendo, é qualquer multiplicação feita com o algarismo 0, onde o resultado também é 0. E propriedade associativa são esses fatores que estão associados com parêntese, ok? Então, a adição. Na adição, eu posso colocar em prática a propriedade comutativa, a propriedade associativa. Eu não vou colocar aqui, ó, propriedade distributiva, mas na adição eu coloco em prática a propriedade do elemento neutro. Na multiplicação também. Você pode colocar em prática a propriedade comutativa, a propriedade associativa e a propriedade do elemento neutro. Quando eu falei aqui em relação à propriedade distributiva, gente, não é que você não tem adição dentro dessa propriedade, tá? Nessa situação aqui, ó, você já tem a adição com a multiplicação. Por isso que a multiplicação, ela se aplica para a propriedade distributiva. E não temos exemplo aqui na adição, tá? Ok? Então, como é que eu posso reorganizar cada operação aqui para que elas fiquem de acordo com cada propriedade? Bem, esse número aqui, 2.543 mais 3.567, como é que eu coloco ele para se transformar na propriedade comutativa? Invertendo as parcelas, tá? Quem é a primeira parcela?
2.543. Quem é a segunda parcela? 3.567. Vamos inverter essas parcelas para transformar justamente numa propriedade comutativa. Quem é a primeira parcela passa a ser a segunda, quem é a segunda passa a ser a primeira. Então, 3.567, certo? Mais 2.543. Pronto, já transformei em uma propriedade comutativa, só inverti a posição das parcelas. Propriedade distributiva, como é que eu posso transformar aqui essa operação em propriedade distributiva? Olha, quem está fora do parêntese, o número 23. Então, significa que o 23, ele será multiplicado com todos aqueles que estão dentro do parêntese. Quem é o primeiro? O 15. 23 vezes 15 mais 23 vezes 5 mais 23 vezes 105. Pronto, transformei numa propriedade distributiva. E associativa? Gente, vamos só associar essas parcelas. 45 mais 56. Olha como é simples. Associativa, associar as parcelas com o quê? Com sinais do qual nós chamamos de parêntese. Mais 46 mais 35. Pronto, só isso. Já transformei na propriedade indicada. E o último, elemento neutro, 10.500 mais 0. Ok, Pro? É a mesma coisa, de 0 mais 10.500. Transformado aí na propriedade que foi pedida aqui pela atividade. Ok? Olha outro assunto bacana da gente trabalhar. Resolução de situações problema. Os livros de vocês aí estão cheios de situações problema para serem resolvidos. Como é que você olha para esse problema? Tá, olha como a prova vai te ensinar agora. Primeira coisa, você vai olhar para um problema, você tem que ter uma boa interpretação daquilo que você está observando ali. Ok, eu vou observar o meu problema, lendo ele. Se eu vi que a primeira leitura não foi suficiente, eu vou ler novamente. Na segunda eu ainda fiquei em dúvida em relação a algumas partes, pois releia novamente. Então, por isso que eu comecei a falar falando com vocês sobre interpretar o problema. Você vai ler o problema, você vai verificar o que ele quer para que você venha chegar justamente na resposta em relação ao que ele está sendo pedido dentro do seu problema. E uma outra dica que eu dou para os meus alunos. Tá? Você tem muita atividade para responder e aquela atividade tem muitas resoluções, né, de problemas ali. O que é que você pode fazer para você ganhar tempo? Comece pela pergunta. Olha o caso aqui, ó. Eu tenho esse primeiro problema que diz o seguinte, ó. O José e mais 2 colegas foram à pizzaria. O valor da conta é R$ 87,00 e foi dividido igualmente entre eles, né, gente? Você vai a algum lugar, você vai com alguns amigos, então é comum você dividir a conta. Então, a conta deu R$ 87,00 e ele dividiu para 3 amigos. São situações importantes aqui, ó, quando ele diz que ele mais 2 colegas foram a um determinado lugar e que naquele lugar ele acabou gastando R$ 87,00. Eu posso construir ao lado do meu caderno, na folha que você tem aí, essas informações. Eu coloco lá 3 pessoas, valor do que gastou nessa situação, R$ 87,00, e que José, ao voltar para sua casa, ele percebeu que ele ainda tinha um troco de R$ 41,00. Isso é bom, né? Não gastou tudo. Então, o que o problema quer? Ó, determine a quantia que ele possuía antes de pagar a conta na pizzaria. Agora que eu tenho uma informação do que eu quero no problema. Será que não fica bem mais interessante se você faz isso ao contrário? Olha, eu vou para o final do problema, determine a quantia que ele possuía antes de pagar a conta na pizzaria. Quando eu vou para o final do problema, eu já vou para o problema sabendo o que eu quero. Eu já vou buscar nele quais são as informações necessárias para que eu venha dar resposta para essa pergunta. Então, é uma dica boa para vocês aí, ó. Vai ler um problema, vá para o final dele. Analise o que ele quer daquele problema e aí em seguida você parte para o início, lê uma ou mais de uma, quantas vezes você achar necessário, pega as informações, anote quais são as informações, 3 pessoas, qual é o gasto de R$ 87,00, ainda ficou com R$ 41,00. Agora eu vou pensar em que tipo de operação que eu vou colocar em prática. Por quê? O problema quer saber quanto ele tinha antes dele pagar a conta. Bem, primeiro eu vou observar quanto foi que cada um pagou. R$ 87,00 dividido para 3 pessoas, no caso José, mais os 2 amigos, significa que cada um pagou 29, tá? Lá na pizzaria, cada um tirou da sua carteira, não sei, R$ 29,00.
Ok? Sim, se ele pagou R$ 29,00, ele ainda voltou com R$ 41,00, agora eu preciso fazer mais uma operação. Qual é? A adição. Que aí eu descubro justamente o que o problema quer. Qual é a quantia que ele tinha antes de pagar a conta? 29 mais 41, 70. Então, é uma forma bem diferente de vocês analisarem situações problema. Partindo lá para o final, verificando qual é a pergunta, para vocês já em busca dessa resposta, ó, lendo o restante, né, do problema. Esse segundo problema está falando o seguinte, ó, que em uma distribuidora foram embalados 32.049 caixas de sapato e ainda faltam ser embaladas 2.951 caixas. A minha leitura partiu de início. Vamos fazer o contrário? Quantas caixas de sapato serão embaladas no total? Então, eu não fiz ainda, imagine que eu não fiz a leitura de início. Por que eu comecei a ler o parágrafo, né, desse problema? Porque, geralmente, é assim que acontece. As pessoas partem para o início, né, da leitura do parágrafo desse problema. E eu acho interessante quando você já vem primeiro para o final, e aí depois você parte para o início, verificando o que você quer dele. Ó, quantas caixas de sapatos serão embaladas no total? Ah, agora eu vou ler. Em uma distribuidora foram embalados 32.029 caixas de sapato. E ainda falta ser embalados 2.951. Ah, isso é simples. Se o problema quer saber quantos sapatos foram embalados, eu vou somar os que faltam com aqueles que já foram embalados. 32.049 mais 2.951. Aí eu vou conseguir saber e vou dar a resposta justamente para o que o meu problema quer. Perceba esse terceiro problema, gente. Olha, Marcelo foi ao mercado. Eu não consigo fazer, olha, a leitura já no final, porque ele não tem um final, tá? Eu criei depois, e vocês também vão criar na casa de vocês também uma forma diferente para esse problema, porque esse problema ele está incompleto. Marcelo foi ao mercado com R$50 e voltou com R$11 de troco. Eu não entendi. Sim, ele foi com R$50 e voltou R$11 de troco, mas gastou com o quê nesse mercado? Aí é onde eu tenho que perceber. Esse problema falta uma pergunta. Eu estou sugerindo o seguinte, quanto ele gastou no mercado? Quanto que ele gastou na compra realizada nesse estabelecimento? E vocês aí pensaram numa outra situação para essa pergunta? Está vendo como a pergunta ela é muito importante para a situação de uma resolução de um problema? Você viu que eu não consegui fazer minha leitura final porque eu não tinha. Ela está aqui abaixo, separado. Depois que eu criei, aí que eu entendi. Quanto foi que ele gastou no mercado? Ah, agora eu sei, porque eu faço uma subtração de 50 menos 11, e aí eu descubro o valor que ele gastou, né, de mercadoria desse estabelecimento. Então, relembrando, trabalhamos as propriedades das operações, comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro, também propriedades da igualdade, assim também com a resolução de problema. A propriedade da igualdade, gente, ela entra na mesma situação da propriedade comutativa. Tá? Onde você tem a relação de operações que têm o mesmo resultado. Quando eu falei para vocês que 4 mais 6 é 10 e 6 mais 4 é 10, você está aplicando a propriedade da igualdade. Se você fala 4 vezes 6, 24, 6 vezes 4, 24, também é a propriedade da igualdade, porque são duas operações com o mesmo resultado. Ok? Olha o desafio para vocês. Ao efetuar a subtração, Pedro observou que o minuendo era o dobro do subtraendo e que o resto era igual a 40. Dessa forma, o valor do triplo do minuendo é igual a... Tenho 4 opções. Tem uma resposta aí. Faça essa conta. Descubra qual é o resultado. Comente aí nos comentários. Quero saber o resultado de vocês. Ok? Forte abraço. Não esqueça, viu, gente? Ó, dê aquele like. Compartilhe, se inscreve no canal, responda, viu, ao nosso desafio. E um forte abraço e até a próxima.